Hoje com o pastor Joseph Prince. Você está pronto hoje? Vamos direto para a palavra de Deus. E hoje vai ser uma história como de Natal, mas é sobre o Natal, mas é muito vital que você entenda isso, certo? Deus nos deu 4 evangelhos. 4 evangelhos. Por que 4 evangelhos? Por que 4 evangelhos? Bem, Deus, na sua sabedoria, nos deixou 4 evangelhos da mesma vida, da mesma pessoa, do seu Filho querido, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque tem diferentes meios de olhar para Jesus, mas 4 evangelhos nos dá a revelação total do Senhor Jesus Cristo. Começando com Mateus. Qual a ênfase de Mateus? Ele estava escrevendo principalmente para o povo judeu. E Jesus é apresentado ali como rei, certo? Rei de Israel, o Messias. Amém? Então, em Mateus, temos a genealogia de Jesus Cristo. Até chegar, a genealogia vai até chegar em quem? Não Adão. Certo? No Evangelho de Lucas vai até Adão. Porque o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como homem. Mas no Evangelho de Mateus, a genealogia vai até chegar num homem chamado Abraão. Porque Abraão recebeu a promessa de um reinado, de que a sua descendência iria reinar. Amém? Então, a missão de Mateus foi escrever uma genealogia para mostrar, para provar que o direito de Jesus Cristo ao trono de Davi é válido. Ok? Depois vem o Evangelho de Marcos. Marcos não começa com genealogia. Logo no primeiro capítulo, um dia desses, quando você tiver um tempo, pegue uma caneta, pegue a sua Bíblia, seja qual for a sua versão, e sublinhe a expressão de repente. Sublinhe também imediatamente. Sublinhe também a palavra dali em diante, sabe? Palavras que vão mostrar uma urgência, certo? De serviço, certo? Rapidamente, como um servo ocupado, porque no Evangelho de Marcos, certo? Ele é o servo. Ele está sempre servindo as pessoas, ele está sempre realizando milagres, servindo o pão da vida. Amém? Ele está sempre servindo. Posso ouvir um amém? Certo? Este é o Evangelho de Marcos e é muito lindo. E até no final deste Evangelho, diz que os discípulos foram saindo por toda parte, ou seja, pregando por toda parte, e o Senhor cooperava com eles. Até depois da sua ressurreição, os seus discípulos pregavam e ele continuava trabalhando. Amém? O trabalhador incansável. Depois o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas também é lindo, revela Jesus Cristo como um homem. Você vê a expressão filho do homem, repetida várias vezes no Evangelho de Lucas. Por isso, no Evangelho de Lucas, para mostrar que ele é homem, mostra que ele veio de Adão, que ele é filho de Adão, não é isso? Mas não do sangue de Adão, por causa do nascimento virginal, certo? Porque é o sangue do homem que carrega o pecado, certo? Isso tem sido transferido de uma geração para outra. Por isso, Jesus teve que nascer de alguém da linhagem de Adão? Sim, não carregando o pecado de Adão, que está no sangue, ok? Depois temos o Evangelho de João, então, ok? Temos 2 genealogias nos 4 evangelhos, uma vai até Abraão e a outra vai até Adão. O de Lucas, no Evangelho de João temos nenhuma genealogia, certo? E por que isso? Ele é Deus no Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Deus não tem genealogia, amém? Jesus é apresentado ali como Deus, por isso não tem genealogia. Ok? Só 2 evangelhos, Mateus e Lucas. Amém? Que tem genealogia. Hoje vamos ver Mateus. Ok? Você está pronto? Vamos ver Mateus. E eu costumava ler a genealogia no Evangelho de Mateus e ler Abraão gerou Isaque. E Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou seus 12 filhos. Sabe? E a lista continua e eu pensei, por que Deus dedicou tanto tempo para colocar esta lista aqui? Quem gerou quem? Quem gerou quem? Gerou quem? Gerou quem? Gerou quem? Amém? Você vai ver que o Evangelho de Mateus tem como alvo o povo judeu, falando para eles que o rei tinha chegado. Emanuel, Deus conosco. Amém? A história do Natal, o rei chegou. O rei que vocês clamaram, o Messias, já veio. E quem foi escolhido para escrever essa história? Mateus. Mateus. Olha, Mateus era cobrador de impostos. Ele era um cobrador de impostos quando Jesus o chamou. Ok. Mateus, no seu próprio evangelho, disse o seguinte: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Ele escreveu sobre a sua conversão.
Jesus passou ali e viu um homem chamado Mateus. E ele continua dizendo o seguinte, disse-lhe, segue-me. E ele levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Pare um pouco, vamos ver isso. Os publicanos, durante o tempo de Jesus, eram considerados piores do que uma prostituta. Ok? Um cobrador de impostos, escute bem, era considerado o lixo do mundo. Para eles, uma prostituta era pecadora, era proibida pela Torá, pela lei de Deus, mas ainda assim, eles diziam naquela época que era um tipo de comércio, mas estes cobradores de impostos estavam, certo, tirando dinheiro para uma nação estrangeira, do seu próprio povo. Então eles eram o lixo do mundo. Os rabinos, durante a época de Jesus, nem mesmo permitiam que eles entrassem na sinagoga. Ok? Jesus foi até Mateus e disse apenas essas palavras, segue-me, 2 palavras. Olha, quando Jesus se aproxima, escute isso, olhe para mim. Quando Jesus vai até você, ele sabe de tudo sobre você. Certo? Isso é lindo. As pessoas acham que, eu acho que Deus não sabe tudo sobre mim, e ele se chegou a mim, então eu tenho que me comportar para ser algo que eu não sou, para que Deus me ame, eu tenho que impressioná-lo. É um pensamento errado. A graça nunca pensa assim. A graça vem de Deus para o homem. A lei é do homem para Deus. Você pode colocar assim, a lei é aquilo que o homem é para Deus. A graça é aquilo que Deus é para o homem. E o Evangelho revela Deus como Salvador do homem. Deus é totalmente amável para o homem. Deus é gracioso para com o homem. Espera um pouco, pastor Prince. Deus é justiça, eu estou falando depois que Cristo morreu e ressuscitou. Deus conhece tudo. Quando ele vem à sua vida, ele sabe tudo sobre a sua vida inteira. Ele sabe sobre os seus pecados, mais do que você. Você acha que Deus não sabe daquilo que você fez. Deus sabe dos pecados que você cometeu, até aqueles que você não sabe. Quando ele chega até você, como Jesus, quando ele entrou no barco, ele sabia tudo sobre Pedro. Pedro não devia pensar, eu devia ser santo, aparta-te de mim, sou um homem pecador. Veja, ele estava sob a lei. E ele então estava pensando dele mesmo para o Senhor. Em vez de pensar do Senhor para ele, porque ele ia pensar assim, espere, ele sabe de todas as coisas. E ele entrou no meu barco. Ele sabe que eu sou um pecador. Mesmo assim, ele veio até mim. Isto é graça, é como você deve pensar. Posso ouvir um amém? E Deus que sabe tudo sobre você, certo pelo sangue de Jesus, já removeu todos os seus pecados, baseado no seu conhecimento. Olha, se eu tenho que pegar os meus pecados, confessá-lo, e Deus vai perdoar aquele pecado, então eu nunca vou ter a certeza plena, porque está dependendo de mim. Por isso existe na lei até julgamento para o pecado de ignorância. Davi, certa vez, atravessou por um período de fome de 7 anos e não sabia o porquê, certo? E Deus falou para ele que era pecado de ignorância. Por causa do sangue que Saul, o rei anterior, derramou. Então, só porque você não conhece o seu pecado não é desculpa. Então, podemos confessar todos os pecados? Pense nisso. Dá para confessar todo o pecado? Para ser perdoado? Não, não somos perdoados baseados no nosso conhecimento, baseado no nosso conhecimento do pecado. Somos perdoados baseado no conhecimento de Deus dos nossos pecados. E como essa compreensão é perfeita? Como Deus vê perfeito? E quando Deus vê os nossos pecados, passado, presente e futuro, e Deus nos deu a provisão, o seu Filho Jesus Cristo, deixe-me falar isso, o sangue de Jesus já removeu todos os seus pecados, baseado no conhecimento de Deus. Isso nos dá tremenda paz. Amém? Glória a Deus. Jesus foi até Mateus e disse 2 palavras, segue-me. Não precisou cursar um seminário, não sou contra seminário. Certo, estude bem a sua Bíblia, certo, leia a Bíblia toda, mas segue-me. Sabendo tudo sobre Mateus, sabendo que ele era um traidor de sua nação, disse, segue-me. E a Bíblia diz, e ele levantando-se o seguiu, e aconteceu que estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos. Você sabia que a graça atrai pecadores? Pregador, se você está pregando sobre a graça, o evangelho da graça, certo, você vai ver os pecadores sendo atraídos. Se isso não está acontecendo, você não está pregando o evangelho da graça.
Então muitos publicanos e pecadores sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Jesus é santo? Sim, 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é aquele de quem um anjo disse: glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens a quem ele quer bem. Emanuel, Deus conosco, não era somente um bebê, era Deus conosco. Deus na carne humana. E Deus é 3 vezes santo. E agora ele está na carne humana. Mas a Bíblia diz: pecadores sentaram-se juntamente com ele. Como isso parece uma família. Como é bom saber que você pode se assentar com Deus que é 3 vezes santo. E você se assenta ali baseado não em quem você é para Ele, mas naquilo que Ele é para você. Salvador. Amém, igreja? Quando Israel saiu do Egito, certo? Israel murmurava no Mar Vermelho, eles murmuraram. Depois que Deus abriu o mar, eles ainda murmuraram. Deus enviou o maná para matar a fome deles, eles murmuraram depois pedindo para Deus água. Deus fez a água amarga doce, eles murmuraram. E murmuraram o tempo todo, certo? Mas, durante esse tempo, Deus estava lidando com eles baseado na graça. E a graça é o quê? Não o que eles eram para Deus, mas sim o que Deus era para eles. Seria bom se eles tivessem ficado ali em vez de ir para o Monte Sinai e receber a lei. Mas, na verdade, Israel pediu por isso. Israel disse: tudo que Deus nos mandar, olha, nós vamos fazer. Pode mandar, manda os 10 mandamentos agora. Manda logo 10 e nada menos que isso, Senhor. Vamos lá, manda todos os 10. Isso era soberba. Em hebraico é muito forte. Eles pediram os 10 mandamentos, prometeram que iriam cumprir a lei, sem antes ouvir a lei. A presunção do homem também pensar que ele é algo para Deus. Está me ouvindo? Mas antes deles receberem a lei, olha, Deus até mesmo abriu o Mar Vermelho, mandou maná do céu, mesmo eles pecando, murmurando, porque era baseado em quê? Na graça. E o que é a graça? O que Deus é para você. Um Salvador. Amor. Certo? O que é a lei? O que você é para Deus. Eu não quero me colocar diante de Deus baseado no que eu sou para Ele. Eu quero estar diante dele baseado no que Ele é para mim. Amém? Glória ao nome de Jesus. Ok. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores, viu? As pessoas não são honestas. É a mesma coisa hoje, as pessoas não falam para mim ou falam para os meus pastores. Fale para o pastor Prince. Blá, 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 blá. Sabe? Certo? É a mesma coisa com os fariseus. Jesus estava lá, você pode ver no relato. Ele estava lá, mas falaram para os discípulos, porque o mestre come com os publicanos e pecadores. Jesus, porém, ouvindo, ele estava lá. Disse-lhes: não necessitam de médicos os são, mas sim os doentes, bestas. Ok, eu que falei o besta, mas sim os doentes. Amém? E todos estavam doentes. Tem gente que é doente, mas aparenta estar bem. Vive uma mentira. Eu quero saber. Posso parecer estar doente, mas posso ter a melhor das saúdes fervendo em mim. Amém? Eu prefiro estar assim do que estar do outro jeito. Amém? E o fato é este. Sabe, essa ideia sobre você tem que se purificar, você tem que ficar bem, sabe, você precisa se transformar para agradar a Deus, é religião e não é o evangelho da graça. No evangelho da graça, Deus vem até você do jeito que você está. A história do Natal é Deus entrando na história humana. Ele entrou na história para ser como um homem, para ver o homem como realmente ele é. Posso ouvir um amém? Olha, Deus não tinha nenhuma ilusão. Quando os fariseus rejeitaram a Jesus, ou quando eles falavam alguma coisa para Jesus, ele não ficou: eu não esperava por isso, senão não teria vindo. Certo? Isso não aconteceu. Ele veio sabendo muito bem que ele sofreria. Ele veio sabendo muito bem. O seu sofrimento começou quando ele nasceu. No momento que ele nasceu como um bebê, o seu sofrimento começou. Não tinha nem lugar para ele. Ele não nasceu em um hospital, ele não nasceu num quarto confortável em alguma casa. Ele foi colocado numa manjedoura fedorenta, em um lugar para animais fedorentos. Pense nisso. O único bebê que tinha a escolha de nascer onde ele desejasse. Ele era o único. Foi o único bebê que tinha uma escolha. Ele podia escolher um palácio, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele. E ele assumiu a forma humana. Podia escolher. Que Salvador amado ele é. Eu vou te falar isso, uma coisa maravilhosa que eu amo sobre ele. Ele ama a humildade. Ele é tão poderoso, ele podia
atrair a atenção da mídia e todos iam gostar dele. Mas você vai ver que naqueles dias ele falava para quem recebia o milagre: não conte isso para ninguém. Veja que não fale para ninguém sobre isso. Não era para se mostrar, mas sim ser atraído à sua pessoa, e não só milagres. Mas ele pode fazer milagres? Sim, e como? Amém? Certo? Então, esse Mateus pegou uma caneta, certo? E escreveu o Evangelho. O Evangelho de Mateus, ele escreveu sobre a sua vida, certo? E olha, bem, no próximo capítulo, quando Jesus escolhe os 12 discípulos, Mateus escreveu isso no próximo capítulo, perceba? Eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas olha o verso 3, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano. Ele ainda se chamava de publicano. Escute, olha para mim. Ainda tem pessoas que creem que quando você entende sobre a graça, o pastor Prince disse para não reconhecer os seus pecados, nunca diga que você fez isso. Ao contrário, quando você sabe que foi perdoado, você não tem medo. Posso ser honesto com você? Certo dia eu estava dirigindo com minha filha Jéssica, só eu e ela, um tempo para pai e filha, certo? Pum! Alguém atravessou na minha frente. Não deu sinal, não avisou nada, cortou na minha frente. Eu tive que desviar e eu estava com a minha filha ao meu lado. E eu fiquei irado e o meu pé pisou no acelerador. Aleluia! E eu queria ultrapassar aquele cara. E de repente me lembrei que a minha filha estava ali. Foi uma sensação inconsciente sobre o medo de ela não estar segura que me fez ficar ainda mais irado. E sabe, eu parei um pouco, ela olhou para mim, eu olhei para ela. E ela sorriu. E eu disse, você vai orar por mim, certo, nessa área? E ela riu sim, ela disse, sabe? Eu disse, ore por mim, porque o seu pai precisa de vitória nessa área, certo? Ore e peça isso por mim. Pensamos que os nossos filhos não veem as nossas fraquezas. Deixe-me falar isso, eles sabem. Notícia fresca. Alô? Eles sabem. E sabe, algo acontece quando você diz, me desculpa, papai errou. Foi um erro meu. Eu perdi a calma. Você fez algo errado, mas eu não devia brigar do jeito que eu briguei. Eu perdi a minha calma. Ok? Escute bem isso. Não tem problema. Você não vai perder o seu poder, de fato. Vai aumentar a sua influência sobre os seus filhos quando você diz desculpa. Ok? Não peça desculpa se a criança está errada, está com manha e você diz, me desculpa, ok? Você está cansado, não seja esse tipo de pai. Sabe? Mas o fato é que os nossos filhos sabem quem nós somos. E não é lindo quando podemos ser vulneráveis, porque sabemos que fomos perdoados. Algumas pessoas têm essa ideia, sabe, que nós fomos perdoados de tudo, então estamos ensinando as pessoas a não serem tão honestas sobre os seus pecados. Eu estou falando de João 1,9, que eu creio que é um verso para a salvação. É uma diferença entre céu e inferno, quando você confessa os seus pecados, para que depois Deus te perdoe. Isso é uma coisa muito séria. Tem que saber se aquilo é para o crente ou não. Se eu não confessar os meus pecados, Deus não vai me perdoar. É a ideia ali. E não sou purificado de justiça. Eu estou falando disso, não estou falando sobre ser vulnerável, ser aberto e ser transparente. De fato, o marido pode dizer para a esposa, olha, querida, sabe? Eu perdi a minha calma agora, ok? E falei coisas que não deveria ter falado. Certo, ora por mim, eu não sei por que ainda eu não tive vitória completa nessa área. Porque quando você experimentou a graça de Deus, você vive dessa forma. Ah, pastor Prince, isso é confissão negativa. Joga fora essa ideia estúpida. Eu creio em confissão, mas escute isso. Você amarra sua esposa quando ela compartilha um sentimento com você. Eu te amarro em nome de Jesus. Você está amarrando o seu casamento, colocando o seu casamento numa forca bem apertada. Certo? E confissão positiva não é uma coisa que é usada como se não pode falar nada. Não pode falar nada que seja vulnerável, aberto sobre as suas emoções. Não. Você tem que ir diretamente para a presença de Deus e a confissão só funciona na presença de Deus. Olha bem, se você acha que tudo que você fala vai acontecer, acabou. Alguns falam sobre confissão positiva a ponto de dizer o seguinte, a esposa não pode expressar os seus sentimentos negativos, você não pode, sabe? Olha, escute isso, Davi expressava suas emoções para Deus e recebia a cura terapêutica. É tão bom saber que você é perdoado. Deixe-me fazer uma pergunta. O Senhor me deu essa ilustração, certo? O Senhor disse, vamos supor que você é um empreendedor, certo? Você é um empreendedor e então você deve muito dinheiro ao banco. Vamos dizer que você deve $1 milhão, ok?
E a sua dívida só aumenta. Um certo dia, então, o seu bom amigo, que é muito rico, está te procurando. Ele está tentando te encontrar porque você transformou a vida dele. E ele não conseguia, mas finalmente ele te encontra. Ele agora é um bilionário. Diga bilionário. E ele olha para a sua conta e ele fala, me dá o seu extrato. O extrato da sua conta bancária. Você confia em mim? Você diz sim, é um bilionário? Eu quero pagar tudo, ok? Ele pega então o seu extrato, ele vai ao banco e paga a sua conta. Não somente isso, certo? Ele coloca na sua conta 5 milhões, 5 porque é o número da graça, ok? 5 milhões para qualquer coisa que você precisar, certo? Você pode usar. Olha, foi o que Jesus fez por nós. Em essência, olha, o que Deus está falando comigo. Depois que tudo foi pago, tudo já foi pago, ok? Você volta ao seu escritório e você pega aquele extrato, certo? Aquele livro com as suas contas. Geralmente você pede o contador para fazer isso, mas você faz isso. E você perguntou para sua equipe e eles falaram 1 milhão. E você olha para a sua dívida, meu Deus! Era na verdade... Uau! E quantos sabem? Número 1, você é capaz de abrir o livro que você não abria por muito tempo. Não é? Você consegue olhar para a sua dívida nos olhos. Você entendeu isso? Só aqueles que foram perdoados podem olhar para o seu pecado e dizer, Senhor, me ajuda nisso. Senhor, me ajuda naquilo. Querida, ore por mim nessa área. Amém. Amém. E nós não precisamos ficar com medo. Às vezes ficamos na defensiva. Quando alguém tenta nos falar algo para nos ajudar, pensamos, não. Não. Por que você está falando isso, sabe? Por que fazemos isso? Porque cremos que se você encontrar algo negativo em mim, você vai me amar menos, vai me respeitar menos. Na verdade, aquele que ama, certo? Já conhece o seu problema e ainda te ama muito. E porque ele te ama muito, está falando para você melhorar. Sabe, o nosso pensamento está errado. Por isso nos defendemos, não entendemos a graça. Fazemos isso até com Deus. Não fui eu! Foi a mulher que tu me deste. E a mulher, ela disse, não fui eu. Não fui eu, foi a serpente. A serpente olhou e disse, eles têm a língua partida, sabe? Blá, 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 blá. Agora a pessoa tem confiança para abrir aquele livro. Por muitos meses, ou até anos, ele não abriu o livro, ele confiava no contador. Agora ele abre, por quê? Foi perdoado, de fato. Quanto mais ele olha para todos os números, mais ele fica agradecido, cheio de gratidão. Naquele momento, aleluia, para com seu amigo. Amém? Amém? Você está ouvindo, igreja? Ele não olha para os números para ser perdoado. Ele não olha para confessar a sua dívida para que ele seja perdoado. Não é João 1,9, isso é só ser real com seus sentimentos. Você foi perdoado. Passado, presente e futuro. Vamos dizer que enquanto ele olha, o contador diz, eu não falei para você. Era mais do que 1 milhão. Olha isso. Isso aqui virou uma bola de neve. E quanto era a minha dívida? Na verdade, era 1,3 milhões. Mas ele pagou por tudo, baseado no seu conhecimento. A sua sensação de gratidão aumenta. Está ouvindo, igreja? As pessoas da graça são aquelas que não têm preocupação nem ansiedade em dizer, eu tenho um problema, Deus está trabalhando nisso.